Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui de volta para mais uma live Balança para Jesus, né? 15 dias que se passam aí rapidinho. E a cada 15 dias que a gente vem a realizar essa live, né, nos deparamos com dificuldades e mais dificuldades, né? São barreiras impostas aí pela força negativa da natureza para que a live não possa vir ao ar. Mas Deus disse que o diabo não prevalece sobre a porta da igreja dele. E aqui estamos para mais uma live Balança para Jesus. Eu sou o vaso usado por Deus para trazer essas palavras, né, ditas e preditas aí pelo Divino Espírito Santo de Deus. A partir de agora, sejam bem-vindos à live Balança para Jesus. Um forte abraço para vocês, a paz do Senhor. Vamos aqui para uma rápida, né, oração e já traremos para vocês aí o livro no qual hoje nós iremos estar estudando, em todos os seus versículos e capítulos, nos livros nos quais a gente vai estar estudando, ok? Senhor, nosso Deus, poderoso Pai, nós pedimos ao Senhor neste momento, Senhor, para que possa nos capacitar a falar da Tua Palavra. Abra a porta da Tua Palavra para que nós possamos assim trazer com clareza, Senhor, e com toda ousadia e direito, na ciência da compreensão da Tua Palavra, para que as pessoas que assistem essas lives, elas possam ter consciência daquilo que o Senhor quer e resguarda sobre todas elas. Assim, sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos cadencie a fazer aquilo que é certo e bom diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo nosso dia, por a nossa semana que passou, pela próxima que está por vir, e por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, traga saúde e paz a todos os lares, as pessoas que acompanham essas lives, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, graça e paz. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Hoje eu quero convidar a todos vocês, aos irmãos, que estejam aí abrindo a sua Bíblia no livro santo de Isaías. Vamos começar aí pelo livro de Isaías, no capítulo 29, versículos 1, 2 e 3. Ou seja, de 1 a 3, tá bom? Para a gente começar essa live, para a gente começar esse estudo, ok? Amém? Então vão procurando aí. Enquanto vocês vão procurando, né, eu já vou aqui lendo a palavra para que a gente possa adentrar no assunto, ok? Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Isaías no capítulo 29, versículos de 1 a 3, o profeta Isaías escrevendo, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Eita glória! Aleluia! Vocês já perceberam que hoje nós vamos estar falando aí do pecado. O pecado é algo que representa toda uma trajetória de vida, né? Interfere na vida cotidiana, interfere na vida material, na vida espiritual, interfere na vida após morte, né? Traz consequências para depois da morte também. Ou seja, o pecado em toda a sua instância, em todos os momentos, o pecado ele se faz presente na vida da pessoa, trazendo danos irreversíveis à vida da pessoa. Então hoje nós vamos estar falando aqui sobre a questão do pecado em si. Amém? E daquilo que é bom e daquilo que não é bom para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Glória.
Então a gente vai começando aqui pelo livro de Isaías, fazendo aqui um rápido raciocínio sobre a questão do pecado, onde ele diz aí: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos trazer aqui, primeiramente, em observação, esses dois termos. Por quê? Porque Isaías, né? Isaías escreveu esse livro há muitos e muitos anos atrás. E Isaías estava falando ali com o povo santo de Deus, o povo de Israel, né? E trazendo também para fora do povo de Israel a consequência para aquele povo que estava ali fora de Israel, nos países vizinhos, nos quais também eles viviam a mesma circunstância, o mesmo pecado, onde eles viviam trazendo para si mesmo, através do pecado, a mesma maledicência, as mesmas ruínas e os mesmos danos que Israel estava também sofrendo. Ou seja, Isaías não estava falando apenas com Israel, assim como hoje Israel não está falando apenas para Israel. Isaías está falando para o Brasil, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, Inglaterra e etc. Para todo o globo, para todos os países, para todas as nações. Então, vamos sentir aqui a presença daquilo que Isaías falava espiritualmente. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos observar que Isaías estava falando para o povo que Deus não estava com a mão encolhida. Mas por que Isaías estava falando que Deus não estava com a mão encolhida para aquele povo? E nem surdo o ouvido dele para que ele não ouvisse os clamores daquele povo. Por que Isaías estava se relatando daquela forma? É porque Isaías, assim como nos dias de hoje, nós testificamos, né, que as pessoas dizem: ah, Cristo está ali, Cristo está acolá, Deus está aqui conosco. Na verdade, o que você tem que observar é que nós temos que seguir aquilo que a Bíblia tem nos ensinar. Aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar é o que nós temos que seguir. Não temos que ir por rudimentos de homem, nem por aceitação e nem por inaceitação daquilo que eles podem fazer e falar. Mas que você tem que criar dentro de você um conceito próprio para aceitar aquilo que Deus diz e tem falado pela sua Bíblia Sagrada. É verdade que Deus não está na terra? É verdade. Por quê? Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer no livro de Isaías. Olha só o que é que ele está dizendo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que o pecado do mundo faz separação entre o povo e Deus. Então, se Deus não pode estar aonde o pecado está, se Deus não habita onde o pecado está, como é que Deus pode estar aqui na terra? Hã? Deus pode vir aqui na terra? Não. Não. Deus não pode vir aqui na terra. Porque o pecado está, cada dia que se passa, multiplicando-se aqui sobre a terra. É por isso que Deus está dizendo aqui através de Isaías: olha, eu não estou aí com vocês, mas a minha mão continua estendida para com vocês. E o meu ouvido não está surdo para não ouvir o clamor de vocês. Agora é verdade que as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e eu. É isso que Deus estava falando para aquele povo. Aí Deus começa a conceituar algumas coisas que aconteciam naquele povo, naquela década, naquele século, que estava acontecendo entre o povo que não agradava a Deus. Ele diz: por quê? Por que que eu não posso estar no meio de vocês? Por quê? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Agora eu quero que, antes de eu levantar esses 4 contextos aqui, eu quero que vocês façam aí uma análise, né, do mundo hoje. Como é que está o mundo hoje? Tá bom? Como é que está o mundo hoje? Ele diz: olha, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos estão também contaminados de iniquidade.
A vossa boca, os vossos lábios, eles proferem mentira. Ou seja, eles falam mentira. E a vossa língua profere maldade. Agora, analisa aí se hoje, como é que está o mundo hoje? Hoje, né, as vossas mãos contaminadas de sangue, porque hoje, assim como naquele tempo, hoje o povo não pode mais nem falar, abrir a boca, argumentar com alguém sobre alguma coisa que é motivo dele matar. Ninguém pode reclamar de nada, ninguém pode falar de nada, ninguém pode questionar a nada, porque é motivo de morrer. As pessoas hoje estão tirando a vida das outras, estão cefando a vida das outras por nada. Por qualquer coisa é motivo de morte. Então, hoje está diferente daquele dia. Isaías estava falando isso através de Deus naquela época para aquele povo, porque ele viu que o pecado ali se multiplicava enormemente. E hoje? Como é que está? E hoje, como é que está? Então vamos recapitular aqui a menção daquilo que Deus estava falando através de Isaías. Presta bem atenção. Hoje, nós temos aí também um verdadeiro banho de sangue. Um banho de sangue. E os dedos das pessoas, como é que estão? Como é que está a iniquidade nos dedos das pessoas aí? Hoje, as pessoas pegam simplesmente um celular. Não é isso? Defamam, infamam, mentem, né? Fazem aí fake news, roubam, né? Fazem verdadeiros latrocínios através dos celulares. E dos também computadores, né? Ligados nas redes da internet. Então assim, é só isso? Não. Hoje, com o aumento da lascívia, o homem tem usado suas mãos pornograficamente para fazer coisas absurdas. Os vossos lábios falam mentira. Eu nunca vi uma sociedade mais mentirosa do que essa. Eu nunca vi um povo mais mentiroso do que esse. A língua profere maldade. Hoje as pessoas estão aí infamando umas às outras. Sentam em roda de escarnecedores o dia inteiro. É na sombra das árvores, é à noite nas esquinas, e assim nas praças, e etc. Infamando e defamando a vida das pessoas. Falando uma verdadeira rede de prostituição linguística. Infamando as menininhas, falando mal das moças. Qual a diferença? Qual a diferença do povo de hoje para o povo daquela época que Elias disse para eles, através de Deus, que Deus estava sim com a mão, não estava com a mão encolhida para com eles, estava com a mão estendida para com eles. E que o ouvido de Deus continuava aberto, sem surdez, para ouvir o clamor daquele povo. Mas na verdade, era verdade. Deus não podia estar no meio daquele povo, porque a iniquidade, o pecado daquele povo fazia separação entre eles e Deus. E os vossos pecados encobriam o rosto de vós para que vós não ouvisse aquele povo. E hoje, como é que Deus está? Será que Deus está contente com esse banho de sangue que está acontecendo aí? Com a mentirada que está hoje aqui? Com o falar mal que hoje está aqui? Com essa rede de lascívia e prostituição que nós temos hoje aqui no Brasil e no mundo? Será que Deus está feliz com isso? Será que Deus, a iniquidade de hoje, permite a Deus ele descer aqui na terra? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui, religiosos. Amém? Glória a Deus? Vou perguntar. Você vai ler ali a Bíblia, no Velho Testamento até o Novo Testamento, você vai ver o testemunho dentro da Bíblia da aparição de anjos de Deus. Não é isso? De anjos de Deus descendo à terra e falando com homens. Com homens.
Eu vou dar aqui alguns exemplos. No Velho Testamento, né, Gibeon teve a presença de anjos falando com ele. Isabel teve a presença. Maria, mãe de Jesus, teve a presença. Abraão teve. Moisés na sarça teve a presença do próprio Deus na terra, falando com Moisés na sarça. Agora vem cá, nos dias atuais, nós temos visto aí muitos homens dizer: ah, Jesus está aqui, Jesus está acolá, Deus está aqui, Deus está acolá. Agora me diga aqui, com quem foi de vocês que ele falou? Com quem foi? Diga-me, com quem foi de vocês que ele tem falado? É verdade, Deus não deixa de falar com o homem, mas ele usa o sonho, ele usa a própria palavra. É por isso que os ignorantes que não querem encontrar-se com a palavra de Deus, porque dizem que foi feito por mão de homem, não conseguem ver. É porque Deus deixou a Bíblia Sagrada para que ele não precisasse mais vir aqui. É por isso que a Bíblia Sagrada está aqui entre nós. É porque Deus ele precisava da boca dele falar ao povo. Mas Deus não quer mais falar com o homem na terra. Por quê? Porque o pecado do homem não deixa. Porque o pecado do homem não deixa. Então Deus não pode ficar aqui. Ele não pode vir aqui. Mas a palavra de Deus para falar comigo, contigo e com todos eles está aqui ainda na terra. Por isso que ele deixou a palavra dele como boca. A palavra de Deus é a boca de Deus na terra, para falar com todos nós. Essa é a verdade. Então presta bastante atenção o que está acontecendo. Os anjos de Deus não descem mais à terra por causa do pecado, para falar com o homem por causa do pecado. O pecado não deixa esses anjos descerem à terra para falar com os homens. Por quê? Porque eles não podem estar no meio do pecado. Não podem estar. Não podem estar. Amém? Glória a Deus. Então presta bastante atenção. Mas nunca é tarde para você buscar. Como é que você pode buscar a Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus na terra é a presença de Deus entre os homens. A palavra de Deus é a presença de Deus e de Jesus Cristo entre os homens. Entre os homens. É assim que você tem que buscar. É assim que você tem que conhecer a Deus. É assim que você tem que acreditar na palavra. É sabendo que você está falando com o próprio Deus, através da palavra. Essa é a verdade. Em Isaías, vamos lá, Isaías capítulo 55, versículo 6. Olha só. Olha só o que a palavra está te dizendo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ora, mas a palavra acabou de dizer que ele não está perto. Está perto. Deus é a palavra de Deus na terra. É ali, é a Bíblia Sagrada. É o livro santo de Deus. Eita glória! É assim que você tem que buscar a Deus. É na palavra. Quer a presença de Deus na tua vida? Quer? Palavra de Deus. O livro santo, Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus. Essa é a presença de Deus. Amém? Glória. Então busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Ele. Busque a palavra de Deus enquanto tu pode achar. Porque a palavra de Deus diz que haverá um dia em que todos os homens santos e mulheres santas que estão aqui representando a igreja de Deus serão arrebatados. Serão arrebatados. E a palavra de Deus vai ficar totalmente excluída da terra. Ela vai sumir da terra. E aí será tarde. Se não houver palavra de Deus, se não houver Bíblia Sagrada, não existirá arrependimento. Porque só tem uma forma da pessoa se arrepender. É através da palavra de Deus. Aqueles que não se arrependerem até lá, não irão se arrepender mais. Por quê? Porque a palavra de Deus vai ser extinta da terra.
Não vai ter mais. E as pessoas vão clamarem dizendo: ei, cadê aquele povo barulhento? Por que eles não vêm pregar para nós? Não vai ter mais pregação. Não vai ter mais palavra de Deus. É tarde. Então é por isso que Deus está te dizendo: buscai a Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto há tempo, enquanto Ele está por perto. Mas Ele está por perto? Tá, Ele continua aí, a Bíblia Sagrada é de Deus. Você pode encontrar a Bíblia Sagrada em vários lugares que você procurar. Hoje até na própria internet está aí. Tem Bíblia lida, Bíblia falada. Tem Bíblia de todo jeito aí. Em todas as versões. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoca-o enquanto Ele está por perto. Porque vai chegar um dia que você não vai poder mais invocar. Vai chegar um dia que você não pode mais invocar. Quer outra situação que você não invoca mais? Morreu, você não pode mais invocar. Ele não vai estar mais por perto. Porque quem morre sem Deus, quem morre sem Cristo, não tem Ele na vida. Morreu sem Cristo, já era. Morreu sem Cristo, não tem mais como invocar. Não tem mais como buscar a presença dEle. Por quê? Porque morreu. Você tem que buscar enquanto está vivo. Buscar enquanto você pode. Buscar enquanto tem tempo. Invoca-o enquanto Ele está por perto. Essa é a verdade. E a malícia e a maldade, ela tem crescido no mundo entre as pessoas. Olha, nós religiosos, nós devemos, principalmente nós. Vocês não religiosos, vocês têm que ter o cuidado de não julgar e não medir as coisas. Meça tudo direitinho, comportadamente, civilizadamente, para poder você fazer um julgamento à altura do que Deus quer que você julgue. Ou seja, você vai medir, tudo que você medir, meça pela palavra. Meça pela palavra. E vocês religiosos, nós temos o direito e razão de medir pela palavra. É tudo medido pela palavra. Por quê? Porque a malícia e a maldade não pode fazer parte da nossa vida. Olha só o que é que está escrito aqui no livro de Tito. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha só o que é que está aí. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eita glória! Não está na obra de Deus. Não está na obra de Deus. Aquele que é malicioso, maldoso, cheio de maldade. Não está na obra de Deus. Não está. Presta bem atenção. Olha só. Olha o que é que Paulo escreveu aí para Tito. Todas as coisas são puras para os puros. Todas. Todas. Todas as coisas. Jean, mas acontece coisa que não tem nem como você não ver que aquilo ali está errado. É mal. Mas não veja com maldade. Não veja com malícia. Porque tu está se condenando. Porque todas as coisas são puras para os puros. Puro. Mas ele é puro de quê? Tem que ser puro de coração. Puro de ação. Puro de compromisso. Puro de Cristo. É assim que você tem que ser. Você está entendendo? Todas as coisas. Ele não exclui nenhuma. É todas as coisas são puras para os puros. Agora, nada é puro. Para quem? Para os contaminados e infiéis. Por quê? Porque tudo que acontece para ele é mal, é ruim, é errado. Ele vê malícia em tudo. Em tudo ele vê malícia. Ok? Em tudo ele vê maldade. Então, aqui Paulo está falando para a igreja e está dizendo para a igreja, ok? Que estes que dizem que conhecem a Deus,
mas negam-no com as obras, eles são abomináveis, desobedientes e despreparados para toda obra. Está entendendo? Esses são rejeitados. Esses não fazem parte do grupo que conceitua-se a anunciar o Evangelho de Deus. São abomináveis, desobedientes e rejeitados a fazerem parte daqueles que anunciam o Evangelho de Deus. Despreparados, rejeitados para toda boa obra. Então, preste bastante atenção quando você for fazer o seu julgamento. Julga segundo a palavra, a reta medida. A medida de Deus. Amém? Glória? Para de estar vendo maldade nas coisas. Para de estar enxergando as coisas com o teu lado material e vá para o lado espiritual. Tá bom? Amém? Glória? Então vamos lá. Sabe por quê? Porque a maldade, ela não prevalece sobre o coração daqueles que são limpos e puros. Mas, sobre o coração daqueles que são maus, ele se manifesta e se engrandece. E se faz presente. Vamos ver aqui o que é que a terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 11, a palavra está te dizendo. Olha só o que a palavra diz. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Você está entendendo? Olha só o que é que a palavra está te reforçando. Olha só. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus. Todo aquele que pratica o que é bom, todo aquele que faz aquilo que agrada a Deus, é de Deus. Mas aquele que não agrada, não tem visto a Deus. Não tem visto a Deus. Olha só o que a palavra diz. Não tem visto a Deus. Eu quero pegar essa palavra aqui. Eu quero trazer o texto de Isaías no capítulo 29. E eu quero que nós analisemos aqui bem o que a palavra está dizendo. Tá bom? Vamos lá. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem faz mal não tem visto a Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem o vosso rosto de vós para que vos não ouça. Quem faz maldade não tem visto a Deus. Não tem visto a Deus. Preste atenção. Aquele que está na palavra de Deus, que cumpre todas as ordenações que Deus dá, que está lá no livro santo, ele tem visto a Deus? Tem visto a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus viva e vista na tua vida, ela viva na tua vida, ela realizada na tua vida, é Deus na tua vida. Todo mundo que olha para ti diz: esse é o homem de Deus. Eu vejo, olho para esse homem e vejo Deus. Mas aquele que não vive aquilo que a palavra diz, ele não pode estar em Deus. E Deus não é visto nele. Raimunda? Tu que está aqui, né? Amém, obrigado. Glória a Deus. Então presta bastante atenção. Em Tessalonicenses, olha só o que a Bíblia diz. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Olha só. Presta bem atenção o que a palavra diz. A palavra diz assim:
abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha, essa palavra ela é mais profunda do que aquilo que a gente imagina. Paulo está dizendo o quê? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é só você não praticar, não. É você se abstuir de toda a aparência. Tudo aquilo que parece mal, você tem que barrar. Tem que sair de perto. Tem que isolar. Tudo aquilo que parece mal, você se abstui. Você sai de perto. Não é só a questão de não praticar o mal, não. É você não aceitar nem a aparência. Nem a aparência do mal. Olha, muitas vezes o irmãozinho está descendo de moto ou de carro para um determinado local e a irmãzinha também está indo. Só que o irmão passa, né? Buzina e ela diz, o irmão é muito ruim. Eu estou descendo para a rua, o irmão está me vendo nesse calor. Buzina, mostra que me viu, mas não para o carro para me levar. O irmão está vigiando, irmã. O irmão está vigiando, porque ele abre a porta do carro, você entra, ou ele para a moto e você multa. Ele sabe que no coração dele tem respeito e amor por você. E Deus também sabe disso. Mas as pessoas de coração mau e perversas que estão ali ao redor, não sabem disso não, irmã. Sabe o que é que eles vão dizer? Aí só Deus sabe para onde vão. Para onde será que o irmãozinho está carregando a irmãzinha? Você está entendendo? Ele está vigiando, irmã. Ele está tirando a aparência do mal da vida dele. Eu tenho até um conselho aqui para os irmãos quando for no comércio. Quando for no comércio pagar, irmão, irmã, conta o dinheiro lá mesmo. Na hora que você receber o troco, conta lá mesmo, irmão. Se passou do seu troco, devolva lá mesmo. Dizer, olha, eu te paguei com tanto e você me devolveu tanto, passou tanto, toma, é seu. Se livra da aparência do mal. Porque se você, irmão, for para casa com o troco e depois voltar e dizer, olha, eu não contei o troco aqui e chegando em casa contei, sabe, mesmo você devolvendo, a pessoa ainda vai pensar mal de você e dizer, doeu a consciência, né, irmão? Doeu a consciência e voltou e trouxe o troco, né? Então não cometa isso não. Não cometa. Devolva lá mesmo. Conte lá na presença, se preferível, até na presença da pessoa. Conte e devolva lá mesmo. Amém? É um conselho que eu dou. Amém? Então, se abstende de toda a aparência do mal. De toda a aparência do mal. Glória. Aleluia. Vamos lá. Por que nós temos que fazer isso? Porque nós temos que ser verdadeiros imitadores de Deus. Nós não temos que andar como nós queremos andar. Ou como, eu acho o jeito do irmãozinho ali tão bonito, eu queria andar igual ele, eu quero ser igual ele. Não, nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Essa é a verdade. O nosso espelho de imitação é a vida de Cristo. É o agir de Deus. Isso é que é importante. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver aí o que é que Paulo escreveu. Foi Paulo, Senhor? Vamos lá. Está aí em Efésios, no capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Glória! Aleluia! Vamos lá então. Olha só o que é que ele diz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. E se entregou por nós. Eita glória! Essa palavra é tão maravilhosa, né? Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eita maravilha! É uma maravilha essa palavra. Presta atenção. Agora só.
mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aí já é um alerta para vocês, para que vocês não façam isso, tá bom? Já é um alerta para que não viva dessa forma. Não busque essas coisas, tá bem? Vamos lá para o começo. Eita, imitadores de Deus. Nós temos que ser imitadores de Deus. Como quem? Como filhos amados. Vamos ter que andar em amor. Como quem andou? Cristo andou em amor. Foi por causa do amor que Cristo morreu. Ele amou o homem de tal forma que deu a sua própria vida por nós. Em remissão dos nossos pecados. Ele amou a todos nós de tal forma que se deu a si mesmo por todos nós. Se deixou morrer por todos nós. Agora, para quê? Para satisfazer o prazer de seu Pai. Encher o suave ao desejo do Pai. Pois vai lá e morra por eles. Por aqueles que realmente quer salvar a sua alma. Por aqueles que respeitam a Deus que fez o céu e a terra. Por aqueles que amam a Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E o que foi que Cristo fez? Cristo veio em oferta e se entregou em oferta. Não é isso? Em oferta, em cheiro suave. Em cheiro suave. Em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Eita maravilha! É uma maravilha. Mas presta atenção aqui. Presta bastante atenção nessa palavra. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aqui, como Paulo estava escrevendo, a igreja, ele está falando de quem? Dos homens e mulheres santas de Deus, para que não deixassem. Mas isso cabe também ao povo que ainda não se entregou a Cristo, viver e fazer a mesma coisa. Serem imitadores de Deus, viverem de acordo com aquilo que Deus pediu para que Cristo vivesse, em amor. Doando-se todos os dias uns pelos outros, amando o próximo como a si mesmo. Não é isso, Maria? E fazendo o desejo e vontade de Deus. Essa é a vontade que Deus tem sobre todos nós. Essa é a vontade de Deus. Amém? Glória? Glória a Deus? Então presta atenção aqui. Olha só. Vamos ligar uma palavra a outra aqui para você. Certo? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie dentre vós. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos ligar uma palavra a outra aqui para você ter uma noção. O porquê que você não pode se misturar com a prostituição, viver-se na prostituição, tá bom? Com as impurezas da vida e nem com a avareza. Vamos lá por quê? Vamos ver por quê. Olha só o que é que diz aí. Vamos repetir aqui e ligar um versículo ao outro para você ficar por dentro, tá bom? Vamos lá então. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna, mas o dom gratuito da vida eterna
você vai receber através de Cristo Jesus. Eita glória! Vamos pegar aqui o primeiro tempo, depois a gente vai para o segundo, tá bom? Vamos lá então. Glória, vamos lá. Ele diz aí, mas o dom gratuito da vida eterna é a salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é isso? Vamos lá então. Olha só. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha, se você é daqueles que diz, mas é só uma dosezinha de cachaça, é só um alcoolismozinho, é só um cigarrinho, né? Não é pecado, não. Não é pecado? Deus disse, para começo, Deus disse que os beberrões não herdam o reino de Deus. Tá? Segundamente, ele falou que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ele também o destruirá. Certo? É abominação diante de Deus. Aí você diz, mas eu gosto de usar uma roupinha mais curta, porque eu tenho minhas pernas bonitas, eu gosto de mostrar minha barriga e tal. Não é pecado, não. Deus disse que a lascívia é abominável aos seus olhos. É pecado diante de Deus. A mulher, tanto quanto o homem, tem que cobrir o seu corpo com decência e pudor. Com decência e pudor. Aí você diz assim, mas meu negócio é o seguinte, se encher meu saco, minha faca resolve, meu pedaço de porrete resolve, meu braço resolve, meu revólver resolve. Você é desses? Deus disse, certo? Deus disse que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é o que Deus quer. É abominável aos olhos de Deus. É pecado. E assim, você diz, mas não tem problema. Eu tenho uma foto aqui de um certo Jesus na parede, mas não é problema. Eu tenho uma imagenzinha aqui, em cima de uma mesa, não é problema. Uma estatuazinha, não é problema. Eu tenho aqui uma cruzinha com Jesus Cristo aqui na cruz, aqui no pescoço, não é problema. Não. Ele falou que idolatria é abominável. É o pior pecado que o homem pode cometer contra Deus, é a idolatria. Imagens de escultura. É pecado. E aí, Paulo escrevendo para os romanos, Paulo diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eita glória! O que é o dom gratuito da vida? O dom gratuito da vida é Jesus Cristo. Ele é o dom gratuito da vida eterna. Porque só por Jesus Cristo você pode receber essa vida eterna. Não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outra solução. Só existe Jesus Cristo. Ele é a única forma. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não encontrou esse Jesus, procura, porque Ele está te dizendo que o Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, continua com a mão estendida a você e com os ouvidos abertos aos seus clamores. Mas não esqueça que as tuas iniquidades e os teus pecados são abomináveis e faz separação entre você e a Ele. Tá bom? Amém? Glória? Eita maravilha! Então, essa é a nossa palavra abençoada de hoje. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aqui, em agradecimento a Deus, fazer uma oração, só para agradecermos aqui esse momento. Ó Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós não podíamos encerrar esta pequena live sem agradecer ao Senhor o dom maravilhoso da vida e a oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar da Tua palavra.
Senhor nosso Deus, agradecemos a tua maravilha, agradecemos tudo que o Senhor tem feito para conosco. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado, mas principalmente o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Eita maravilha! Então, para vocês, né, se Deus quiser, se vivermos, daqui a 15 dias estaremos de volta com mais uma live. Balança para Jesus! Nós balançamos, mas quem vai colher? Quem vai colher? É Jesus! Ele vai colher. Amém? Então, forte abraço para todos vocês. A paz do Senhor e até mais.